O craque era o jovem atacante Renato Portaluppi. O treinador era Valdir Espinosa. Quem levantou a taça foi o zagueiro uruguaio Hugo de León. Na final foram 2 jogos contra o Peñarol do Uruguai. Empate em Montevidéu, 1-1. Em Porto Alegre, 2-1 para o Grêmio. O capitão gremista, comandado por Luiz Felipe, tinha como goleador o centroavante Jardel. Nas finais, o Grêmio enfrentou o Nacional de Medellín. No Olímpico, vitória por 3-1. Na Colômbia, empate em 1-1. Os jogadores... No bicampeonato de 95, Jardel foi o goleador da Libertadores. Você lembra quantos gols o atacante do Grêmio marcou? Time de muito talento. Conta com o grande artilheiro francês, Henrique Cantona, que já marcou 2 gols nesta Copa. O técnico é Ryan Giggs, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Cantona, aos 27 do segundo. O Porto foi a grande revelação até aqui da Copa dos Campeões. Abriu 7 pontos em relação ao segundo colocado do seu grupo, Rosenborg. 2 brasileiros, Arthur, que tem 4 gols marcados, e Jardel, que também já balançou as redes 4 vezes. A grande partida do Porto na primeira fase foi na estreia contra o Milan, jogando na Itália. Marco Simone abriu o placar. Mas no segundo tempo a equipe portuguesa arrasou. Arthur empatou com um golaço, driblando Maldini, capitão da seleção italiana. Depois Jorge Weah fez 2-1 Milan, mas saiu machucado. Foi quando brilhou a estrela de Jardel. Ele, que acabara de entrar, empatou o jogo com uma bela cabeçada e garantiu a vitória com outro golaço. Reuter fez com a tradicional raça alemã o primeiro e único gol do jogo. Não resta dúvida que este é um time que melhorou muito na reta final da primeira fase. Não vem nada bem no campeonato. Saíram na frente com Bernat Omid aos 11 minutos de jogo. O Ajax empatou ainda no primeiro tempo com um belo gol do Babangida. Na etapa final, o gol da vitória. Marley chutou sozinho na saída de Van der Sar. O Cherry doa com o trabalho de revelar jovens talentos. Bons exemplos são o nigeriano Babangida e o português. Fez boa jogada pela direita e cruzou para Kluivert. Marcaram o gol que garantiu a vitória. E a classificada marcaram primeiro com Heiko Herrlich, o artilheiro do time. 20 minutos depois, o empate. Roberto de cabeça. Ainda no primeiro tempo, a virada. Pantic cobrando falta. Um belo gol. Da equipe ao término da primeira fase. Steffi passa para Harald Brava, uma jovem revelação, e para Jakobsen, que tem estilo próprio de comemorações. O Rosenborg garantiu a vaga para as quartas de final, vencendo o Milan em pleno estádio San Siro. O primeiro gol foi do norueguês Brava, que chutou sem chances para Sebastian Rossi. O Milan empatou antes do intervalo com o francês do Garry, depois do rebote do goleiro. No segundo tempo, o gol da classificação. Vegard Hegen marcou com raro oportunismo, subindo mais que 3 jogadores do Milan. O único gol da partida foi de Del Piero, cobrando pênalti. Aos 20, meteu uma forquilha. Sozinho. A Portuguesa entrou em campo contra o Caburé como franca favorita e não decepcionou. Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, Alex Alves fez o primeiro da Lusa. Valdonês do Caburé se atrapalhou e marcou contra, 2-0. Marcelo, aos 16, fez o terceiro da Portuguesa. Aos 21, foi a vez de Rodrigo também marcar o dele, 4-0. E como estava fácil, o time do Canindé ainda fez mais um no primeiro tempo com o Paulinho McLaren, 5-0. Aos 21 do segundo, Zinho fez o gol mais bonito do jogo, 6-0. Logo depois, Alex Alves fez mais um, o segundo dele, o 7º da Lusa. E para encerrar a goleada, e como também está na moda, o goleiro Klemer bateu o pênalti e fez 8-0. Placar. Portuguesa e jogadores Saulo do Santa Cruz de Pernambuco e Flávio Goiano do Remo de Belém do Pará têm 3 gols cada um. O artilheiro principal da Copa do Brasil é Paulo Rinque, do Atlético Paranaense, com 4 gols. Todos foram marcados neste jogo contra o CSA, dia 20 de fevereiro, quando o Atlético ganhou do time alagoano por 6-2. Participou da Copa do Brasil no ano passado e enfrentou 3 adversários em jogos de ida e volta. O mais difícil foi o Palmeiras, quando perdeu as 2 partidas. Com isso, foi desclassificado da competição.
Já o Internacional chegou às quartas de final da Copa do Brasil em 96. O jogo mais difícil foi contra o Flamengo. No primeiro encontro em Porto Alegre, o Inter ganhou por 3-2, mas foi derrotado no Maracanã por 3-1 e disse adeus à Copa. Os 8 minutos do primeiro tempo, veja só, Bebeto cobrou falta, Ronaldo bateu roupa e Aguinaldo aproveitou para fazer 1-0 para a equipe do Vitória. Mas o Corinthians chega logo ao empate. Veja que belo passe do Túlio para o Mirandinha e ele, de perna esquerda, faz o gol de empate, 1-1. Agora, segundo tempo, Bebeto cobrou falta. Aguinaldo, de novo de cabeça, apareceu para marcar. Foi o segundo gol do Vitória. E agora o terceiro, o gol de Kleber, que apareceu para fazer aí o placar final. 1-0 para o time mineiro. O empate dos pernambucanos. Saulo cabeceia no ângulo e o goleiro Dida se enrola todo. Santa Cruz 1, Cruzeiro 1. As duas equipes voltam a jogar em quartas de final da Copa da UEFA. O Tenerife da Espanha recebe o Brøndby da Dinamarca. Ebe Sand faz o único gol da partida. Final, Tenerife 0, Brøndby 1. Na Alemanha jogaram Schalke e Valência da Espanha. Link faz 1-0 para os alemães. Faltando 8 minutos para o final, Wilmots completa o cruzamento da direita. Final, Schalke 2, Valência 0. No estádio St. James Park, jogaram Newcastle e o atual líder do campeonato francês, o Mônaco. No segundo tempo, Thierry Henry faz boa jogada e cruza para o chute do brasileiro Sonny Anderson. Mônaco 1-0. No último minuto, o goleiro Fabien Barthez faz grande defesa e garante a vitória do Mônaco. Os jogos de volta da Copa da UEFA serão no próximo dia 18. Gurias de base do Grêmio foi rápido para deixar Zé Alcino livre no primeiro gol. Teve calma e tranquilidade para escolher e colocar a bola longe do alcance do goleiro Pissarro no segundo gol do Grêmio. Bola que Carlos Miguel ajeitou com carinho para, através da força, fazer o terceiro gol do jogo. A mesma precisão, quase do mesmo local, foi mostrada no quarto gol. 0. Romário fez 2, um de cabeça. E o outro, o centésimo dele com a camisa rubro-negra, com o chute de dentro da área. Nesse lance se desentendeu. Melhor o time do Corinthians. Reparem de novo que a defesa ficou surpreendida, né, com a bola cruzada, e o Viola, que está na marcação do Donizete, não sobe. Olha, o Viola apenas observa. Lançamento. A defesa falha, Célio Silva e Sangalete se atrapalham e o Viola faz o gol. Calma. Ele só estava pegando a sua reação. Não, porque eu já estranhei que não tem o lance do pênalti, né? Já passou o lance do pênalti, que foi no primeiro tempo. O Donizete só dá uma explorada e o Mirandinha vai entrando, mas aí... Mas com esse corte aí fica difícil, né? Não, no meio campo com essa bola. Lá do campo, quase do campo dele. O corte... Jogador brasileiro depois da era Pelé. Seu nome é sinônimo de categoria, inteligência, precisão e gols. Muitos gols. Foram 817 de todos os tipos em mais de 20 anos de carreira. Poucos acreditavam no futuro daquele garoto franzino que apareceu no Flamengo em 1900 e Zico emergiu para o estrelato. O Maracanã era o templo preferido do craque. Só mesmo o maior estádio do mundo para acomodar seu futebol maravilhoso. Ele foi o maior artilheiro da história do Flamengo, com 510 gols. A lista de títulos com a camisa rubro-negra é proporcional ao seu imenso talento. Tetracampeão brasileiro, 6 vezes campeão carioca, 9 vezes campeão da Taça Guanabara, campeão da Libertadores e campeão mundial interclubes. Na seleção brasileira, Zico fez 68 gols em 94 jogos. Só perde para o Rei Pelé. Mesmo com um currículo invejável, Zico carrega uma injusta fama de perdedor por causa das 3 Copas que disputou e não conseguiu vencer. A histórica fez o título ficar com a seleção da casa. Em 82, por um desses caprichos do futebol, o Brasil de Tele Santana acabou perdendo para a Itália nas quartas de final. E em 86, Zico teve a coragem de bater aquele pênalti contra a França. Estava frio, tinha acabado de entrar. Errou, é verdade. Mas Sócrates e Júlio César também erraram.
foi o único time brasileiro em que atuou. Em 84, Zico foi vice-artilheiro do campeonato italiano com 19 gols pela pequena Udinese. A partir de 91, virou um mito no Japão, como jogador, técnico e dirigente. Graças a ele, o futebol emplacou de vez na terra do sol nascente. Em 95, realizou um sonho antigo. Fundou um centro de treinamentos para formar jogadores de diversas categorias. O centro cresceu tanto, o galinho dos gols de ouro. Saiu na frente. Logo aos 8 minutos, chute de fora da área de Sérgio Araújo surpreende Zete, que estava adiantado. 1-0. Logo em seguida, o Santos foi ao ataque e aos 10 minutos, Marcos Assunção de falta empata. O gol deu ânimo ao Peixe. Nesse lance de Robert, Alexandre chuta de fora da área. O goleiro Leandro franga e o Santos vira o jogo. A tarde era mesmo de Robert. Ele bate a falta, Ronaldão desvia de cabeça. Santos 3-1. Antes de começar o segundo tempo, o goleiro iniciado da partida, a Internacional corre atrás do prejuízo. Nesse chute de Silva, de fora da área, o goleiro Zete falha e Sérgio Araújo faz o segundo gol dele na partida. O resultado não estava satisfazendo Vanderlei Luxemburgo. Tirou o paraguaio Baez e colocou Fumaça. Ele entrou determinado e aproveitou a boa fase de Robert para marcar o quarto gol do Santos. O herói sem dúvida era ele. No último minuto, Robert invadiu a área e foi derrubado. Pênalti, que Wagner bateu para fechar a goleada. Final, Santos 5, Inter de Limeira 2. A Portuguesa recebeu o Rio Branco em casa e começou em desvantagem. Mineiro inaugurou o marcador para o Rio Branco. A Lusa correu atrás e, primeiro com um gol de Paulinho, depois com outro de Rodrigo, virou o jogo. Mas no finalzinho da partida, Fabinho deixou tudo igual. Portuguesa 2, Rio Branco 2. Juventus e Portuguesa Santista. O time da Baixada saiu na frente com um gol de pênalti cobrado por Demétrios no final do primeiro tempo. Na segunda etapa só deu Juventus. Já deixou tudo igual no marcador. E Ranielli marcou o gol da vitória. Final, Juventus 2, Portuguesa Santista 1. Guarani e União São João. Os gols só saíram no segundo tempo. O Guarani marcou o primeiro com Cris. No finalzinho do jogo, o União deixou tudo igual com um gol de Odair. Guarani 1, União São João 1. São José e Mogi Mirim. O fato de jogar em casa não ajudou o São José. O Mogi saiu na frente com Leto. No segundo tempo, Ademir definiu o placar. São José 0, Mogi Mirim 2. América e Araçatuba. O time de São José do Rio Preto conquistou a sua primeira vitória no Paulistão. Flávio Paiva marcou o primeiro de pênalti. E Dinho definiu a partida no segundo tempo. América 2 veio com Mauro. Final, 1-1. No Paraná, Paraná e Matsubara empataram em 1-1. 5 times já garantiram a participação no octogonal decisivo da competição. Paraná, Atlético, Coritiba, Apucarana e Irati. Abriu o placar contra o Botafogo com Ramon. O Botafogo empatou com Sorato. Ailton fechou o placar. Final, Botafogo 2, Vasco 1. Agora Flamengo e Bangu. Sávio fez 1-0 para o Mengo. O Bangu empatou e foi só. Final, 1-1. Em Recife, clássico Santa Cruz e Sport. O Santa fez 1-0 com Ramos. O Sport empatou com Valdomiro. O Sport na frente com Juninho. Juninho fez 3-1. Luiz Miller fechou o placar. Final, 4-1. No Campeonato Paraense, uma enxurrada de gols. O Remo venceu o Pinheirense por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-0.
No Campeonato Mineiro, o América abriu o placar contra o Atlético Mineiro com Silvio. Vitor empatou para o Atlético. Richard fez 2-1. Nilo empatou para o Galo. O estreante Márcio Santos fechou o placar. Final 3-2. Fredo Jacone em Caxias, Juventude e Caxias não saíram do 0-0. Em Farroupilha, o Brasil de Farroupilha empatou com o Esportivo em 1-1. Em Veranópolis, o Veranópolis fez 3-1 no Ipiranga. Destaque para este golaço, gol olímpico de Kleber do Veranópolis. Em Santo Ângelo venceu o Glória por 2-1. E em Santana do Livramento, no sábado, Grêmio Santanense e Internacional empataram em 1-1. Gramado ruim. Copa do Brasil. A garantia disso foi 1-1. Quem bate esse pênalti é o velho e bom Jean-Pierre Papin. 1-0 para o Bordeaux. Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, um empate. O artilheiro Davi Zitelli estava livre para fazer. Final, Estrasburgo 1, Bordeaux também 1. Dentro de Barcelona. Isso no primeiro tempo. No segundo, Ronaldinho diminuiu para o Barça, marcando 2 vezes. Mas o infernal Pantic aumentou de novo, 4-2. Figo, de primeira, fez o terceiro do Barça, 4-3. E Ronaldinho empatou em seguida. A essa altura, ninguém mais respirava dentro do estádio. Só o sempre oportunista Pizzi, que virou o jogo e classificou o Barcelona para a semifinal da Copa do Rei. Que jogaço! Foi ele! Aí o primeiro gol do Corinthians. Uma jogada que vem meia ruim ali da direita, vai sobrar para o Souza, que voltou ao time hoje. Caiu no pé do Arilson, fez a fita, vai saindo o cruzamento, olha a cabeçada, é gol! E que gol! Luiz Gustavo, de cabeça! Olha a jogada é boa para o Christian, pode emendar, atirou e é gol! E que gol! Agora sim para o Gustavo. Abriu mais uma vez para o Paulo Roberto. Está saindo um novo cruzamento, o Internacional chega com força, tirou e é gol! E que gol! Do Inter! Goleada o Rennes e ampliou para 7 pontos a vantagem sobre o Paris Saint-Germain, segundo colocado. Lenkvins marcou os 2 primeiros gols da partida e Collins fechou o placar. Final Rennes 0, Monaco 3. O goleiro falha, Adiel faz 1-0 Brasil. A defesa brasileira também falha. Mirosevic chuta por cobertura e empata. A virada chilena, depois da bola na trave, Alvarez faz 2-1. Mas Adiel continua no jogo e empata novamente. O goleiro não segura a cobrança de falta e Anailson marca o terceiro gol brasileiro, 3-2. Giovani também quer o seu, 4-2. Ferrugem completa o cruzamento, é 5-2 Brasil. Viveiros ainda fatura mais um para o Chile. Final, Brasil 5, Chile 3. Para o Brasil, em Natal, o América local vence o jogo de ida contra a Portuguesa por 1-0. Gol de Zé Ivaldo. As duas equipes voltam a jogar em São Paulo. Já no Morumbi, o Corinthians passa pelo Juventude de Caxias do Sul. Souza faz 1-0. E Mirandinha de cabeça define o placar, 2-0. O Corinthians pode perder o segundo jogo, a primeira partida contra o Figueirense. O paraguaio Baez marca o gol da vitória santista. Euler é o destaque na partida entre Atlético Mineiro e Remo. O atacante faz os 3 gols do Galo no empate de 3-3 com a equipe paraense. A decisão da vaga acontece no jogo de volta em Belo Horizonte. Cheguei lá, mas esqueci do que ia dizer, do que ia falar, eu cheguei lá. Com a sagrada camisa rubro-negra,
esse predestinado centroavante conquistou seu segundo título de... A multiplicação dos gols continuou cercando a vida de Baltazar. Por onde passava, sempre deixava sua marca. Em 83, o Palmeiras... Baltazar, que golaço de Baltazar! 1-0 Palmeiras aos 16 minutos e 30 segundos. Segundo tempo. Para o Palmeiras! Cruzamento perfeito! Aos 37 anos, Baltazar resolveu que... Os franceses ficaram na frente 2 vezes, mas os alemães conseguiram o empate. Nos pênaltis, sofreu 2 derrotas surpreendentes dentro de casa, quando só... Deixou a Rivelino, Ademir. Escorregou Ademir. Rivelino, no meio, a lance. Lance, tentou, Rivelino, Vaguinho. Do Internacional, ainda Vaguinho. Ariel Tobias sentiu na sexta-feira o joelho da perna direita, ficou em repouso fazendo tratamento, mas está aí na quadra. O Manuel Tobias continua com dores, fez um longo tratamento antes de começar a partida. Ele disse que joga hoje de qualquer jeito, mesmo continuar com dor durante a partida.